Oi, eu sou Roberto Orange e hoje nós vamos falar sobre como o comportamento e as atitudes do usuário podem afetar o desempenho dos edifícios verdes, tanto em termos da eficiência no uso de água, energia e recursos naturais, como na percepção que o usuário tem do conforto e a sua satisfação em relação ao edifício. Vem comigo! O desempenho de edifícios é um tema de grande relevância pela escala do que os edifícios representam. Segundo a Agência Internacional de Energia, os edifícios e o setor de construção são responsáveis por 36% do consumo global de energia e por 40% das emissões globais de carbono. No Brasil, 21,4% do consumo de eletricidade vem do setor residencial e 14,3% do setor comercial. É interessante notar que as perdas devido a linhas de transmissão têm uma participação maior do que o consumo em edifícios comerciais. Medir e acompanhar o desempenho de edifícios, principalmente em termos de eficiência energética, assume um papel estratégico. Considerando o ciclo de vida do edifício, 80% do consumo de energia se dá na fase de ocupação. O nível de consumo atingido depende de decisões tomadas no projeto e implementadas na construção e do comportamento dos usuários do edifício. Como vimos, o consumo de energia e emissões estão relacionados. No Acordo de Paris, 132 países incluíram edifícios nas suas metas de redução de emissões, e 101 falam especificamente de eficiência energética. As metas do Brasil tratam mais de aumentar a participação de renováveis na oferta de energia e menos na demanda de consumo. Mesmo assim, foi registrada na meta brasileira um compromisso de obter 10% de ganhos de eficiência no setor elétrico. Comprovar a eficiência e redução de emissões, no futuro próximo, poderá ser mandatório. No Brasil já existe uma lei que determina que os edifícios públicos tenham sua eficiência avaliada nos moldes do Selo Procel Edifica. Apenas a data de implantação da lei é que vem sendo postergada continuamente. Por isso é importante que os sistemas de certificação de edifícios verdes se adequem a esse novo contexto. Um selo pontual e estático que não demanda acompanhamento ou renovação ao longo do tempo não faz mais sentido num cenário de mitigação de mudanças climáticas. É preciso medir o desempenho dos edifícios ao longo do seu ciclo de vida. O que interessa nesse contexto é medir e acompanhar o desempenho dos edifícios em relação a indicadores relevantes. Uma primeira comparação relaciona o desempenho medido na operação com os valores calculados ou modelados em projeto. É uma comparação do edifício com ele próprio, ou seja, qual era a intenção do projeto e qual o resultado alcançado no funcionamento. Pesquisas apontam que, em muitos casos, não se atinge os níveis de eficiência previstos. O National Building Institute analisou o desempenho de 121 edifícios certificados pelo sistema LEED nos Estados Unidos. Mais da metade deles apresentou desvios superiores a 25% na intensidade de energia medida em relação aos valores estimados e modelados em projeto. Uma parte superou a previsão, mas outra parte ficou bem abaixo. Um estudo inglês fez um comparativo em que a emissão de carbono, calculada a partir dos consumos de eletricidade e gás de um edifício verde premiado, após 2 anos de seu funcionamento, ficou 3 vezes maior do que o estimado em projeto. Além disso, um estudo da Universidade de Massachusetts em 19 edifícios verdes mostrou que 42% apresentaram um consumo de energia maior do que o previsto em projeto. O ideal seria termos essas medições em todo o universo dos edifícios verdes, não apenas por amostragem. Além do impacto ambiental, a lacuna entre intenção e realidade gera também um impacto econômico e de imagem. Metas de eficiência energética prediais geralmente envolvem não só a redução do consumo em si, mas também a economia de gastos na operação. É preciso ter em mente que o teto de gastos já foi definido em orçamento com 1 ano de antecedência e tem de dar conta de imprevistos como variação de bandeiras tarifárias. Muitas vezes, as equipes de facilities não dispõem dos dados de projeto para fazerem projeções. Mas para quem dispõe desses dados, a imagem que fica é que não foi entregue o prometido.
Também é possível comparar o desempenho do edifício verde em relação a edifícios convencionais, ou em relação a níveis de eficiência determinados por norma ou regulamento, para a tipologia de edifícios em questão, ou ainda em relação a requisitos de eficiência de sistemas de certificação, o que a gente chama de baseline. O estudo do NBI mostra que em torno de 21% dos edifícios certificados pesquisados teve um desempenho inclusive pior do que o baseline norte-americano para edifícios convencionais. Estas lacunas de desempenho afetam a credibilidade do conceito de edifício verde, de modo geral. A economia esperada é parte fundamental no estudo de viabilidade do empreendimento. O investidor normalmente assume que edifícios verdes tenham um custo inicial maior do que o de edifícios convencionais, o que deve vir a ser compensado com uma despesa menor na operação. Por fim, uma avaliação mais completa deve incluir também a dimensão social e humana. A percepção do conforto ambiental e a satisfação do usuário irão refletir como o desempenho, ou a falta dele, é visto pelas pessoas que usam o edifício. Quer dizer, o desempenho é alcançado em função das características do edifício e do comportamento e das atitudes de seus usuários. Vamos falar mais sobre como se dá essa relação e os pontos de atenção para arquitetos e projetistas. Tanto edifícios convencionais como edifícios verdes têm uma expectativa em relação ao comportamento de seus usuários. Na verdade, o comportamento esperado é fundamental para que o edifício funcione corretamente em ambos os casos. Os edifícios convencionais da era moderna representam o uso de tecnologias inovadoras como aço, concreto, elevadores, quando comparados com a construção tradicional, e dependem do uso de sistemas mecânicos intensivos em energia para proporcionar o conforto a seus ocupantes. A responsabilidade por essas soluções migra do arquiteto para o engenheiro, e a responsabilidade pelos controles sai da mão do usuário. Este modelo de edifício assume que o usuário é passivo, recebe as condições de conforto oferecidas sem poder interferir, as condições de conforto interno são uniformes, com pouca variação, e essas condições estão baseadas em parâmetros globais aplicáveis em qualquer lugar. São edifícios onde o usuário não pode abrir janelas, não tem como apagar a luz no andar, não ajusta a temperatura do ar-condicionado. A condição de conforto é única para todos e mantida por equipes dedicadas. É um modelo basicamente estático. Um exemplo icônico desta abordagem é o edifício Seagram, em Nova York, construído nos anos 50. O projeto de iluminação foi inovador à época e previu um forro luminoso contínuo no perímetro do edifício, que fica todo aceso. Assim, a imagem da rua é de uma fachada uniformemente iluminada, independente dos ambientes estarem ocupados ou não. É um cartão postal da cidade, mas a que preço? Fato é que esse modelo determinista, uniforme, caracterizado por fachadas de vidro, tem apelo até hoje e acaba sendo utilizado como padrão estético até em edifícios que recebem certificação como Green Building. Já os edifícios verdes perseguem um equilíbrio dinâmico, mesclam o uso de tecnologia e sistemas mecânicos eficientes com soluções da arquitetura tradicional, como iluminação e ventilação naturais. A responsabilidade é compartilhada. O projeto deve integrar arquitetos, engenheiros, entre outros profissionais. É um modelo que assume que o usuário é ativo, pode e deve atuar no controle das condições de conforto. As condições de conforto são adaptáveis a necessidades específicas e estas condições estão baseadas em parâmetros climáticos e culturais locais. Esse modelo dinâmico pressupõe não só o entendimento, mas também o engajamento do usuário. Questionários de avaliação pós-ocupação identificaram que esse usuário tem mais interesse em conhecer as soluções adotadas no edifício que ocupa e tende a ser mais tolerante em relação a eventuais pontos fora da curva no desempenho do conforto ambiental oferecido pelo edifício. Os edifícios verdes incorporam soluções técnicas inovadoras ou recuperam soluções tradicionais em um novo contexto.
Isso demanda uma interação ainda maior de usuários com equipes prediais e de manutenção para garantir que funcionem bem. A própria conceituação de conforto ambiental muda. Em edifícios que consideram ventilação natural, é utilizado o conceito de conforto ambiental adaptativo, que admite maior variação em torno da temperatura de conforto, por considerar que as pessoas, quando submetidas a condições de desconforto térmico, podem tomar medidas para melhor se adaptar aos ambientes, como abrir ou fechar uma janela. Adrian Lehman e Bill Bordas entrevistaram usuários de 117 edifícios no Reino Unido sobre esse tema. Chegaram à conclusão de que o usuário de edifícios verdes tende a ser mais tolerante quando o edifício tem características que ele valoriza, como janelas com vistas, andares menos profundos, uso de luz natural, e ele é bem cuidado de maneira geral. A intenção do projeto é clara, o entendimento do funcionamento do edifício é fácil e os controles são bem projetados. As necessidades do usuário são atendidas de forma rápida e sem burocracia. E o usuário gosta do projeto e sua experiência ao utilizar o edifício é boa. Tivemos esta experiência na prática. Quando foi implantada a agência Granja Viana do Banco ABN AMRO Real, todos os funcionários da nova agência passaram por treinamento para conhecer os conceitos e as soluções técnicas adotadas, mesmo aqueles que não tinham envolvimento direto com o funcionamento do edifício. Durante visitas à agência, por vezes também falamos com clientes a este respeito. Quando você explica, o usuário se envolve, ele compreende e até perdoa algum ponto fora da curva, como uma temperatura mais alta, por exemplo. O importante é que o usuário tenha a convicção de que os problemas pontuais podem ser resolvidos e não são crônicos. O comportamento esperado gera premissas de projeto. Normalmente, esse comportamento é inferido pelo projetista, ao invés de observado e medido. Isso introduz um grau de incerteza quanto ao real desempenho que os sistemas projetados podem ter. Existe ainda pouca pesquisa nesse campo, faltam dados para amparar uma mudança de enfoque nos responsáveis pelo projeto. Algumas pesquisas apontam uma visão excessivamente otimista em relação ao comportamento do usuário, como sendo uma das causas para as lacunas de desempenho em edifícios verdes. Ou seja, os responsáveis pelos projetos assumiram que o usuário vai ter o comportamento esperado, vai entender como funcionam os sistemas de edifício e contribuir para seu uso eficiente. O problema é que nem sempre isso acontece. Edifícios verdes ou mesmo convencionais com frequência têm sistemas complexos e controles que realçam toda essa complexidade para o usuário. Podem ser muito completos do ponto de vista de quem os projetou, mas difíceis de entender e utilizar por pessoas comuns. Olhe um pouco para esta foto. Você sabe para que serve esse controle? Não é fácil e nem óbvio. Os 3 controles numerados acendem combinações de lâmpadas. Os controles verticais permitem a dimerização. O botão redondo com as perninhas serve para retardar a ação, ou seja, você sai da sala e depois de um tempo as luzes se desligam. A escola onde foram instalados esses controles levou 1 ano até aprender a utilizá-lo. Às vezes, menos é mais. Se não ocorre o desempenho esperado, o que pode estar ocorrendo na prática? Pode ser que o usuário não entenda como funcionam os sistemas do edifício, ou porque ninguém explicou, ou porque a explicação é muito técnica. Pode ser que controles não sejam acessíveis ou visíveis. Adrian Lehman, um especialista no monitoramento de necessidades do usuário em edifícios do Building Use Studies, defende que o usuário age mais no sentido de não piorar sua condição do que no sentido de otimizá-la. Via de regra, o usuário demora para agir, ou seja, aciona algum controle quando já está sentindo desconforto, e pode exagerar nesse momento para compensar o efeito. Utilize o controle mais à mão, e não o mais apropriado. Por fim, deixe os controles acionados, não retornando à condição original. Um estudo sobre o consumo de energia em edifícios comerciais na África do Sul mostrou que 56% do total de energia era consumido fora do horário de ocupação, porque os sistemas simplesmente não eram desligados.
A solução, então, é ser pessimista em relação ao comportamento do usuário? Essa é a postura mais comum em projetos de edifícios convencionais. A automação resolve o problema e o usuário não mexe em nada. É uma postura arriscada, pois a ineficiência pode ocorrer por outros fatores que não o usuário, que nesse caso não terá como agir. A meu ver, não deveríamos trazer esta postura para o projeto de edifícios verdes. Um bom exemplo de onde leva essa postura é o uso desinteligente que se faz do controle de iluminação por sensor de presença. Quem já não teve de acenar no escuro para reacender a luz no banheiro? Os gestores de manutenção muitas vezes programam o menor intervalo nos dispositivos para economizar mais, às custas da irritação e desconforto das pessoas. Pensando no usuário, utilizamos uma solução mista no projeto da agência Granja Viana. Os banheiros têm interruptores de luz que podem ser ligados ou desligados normalmente. Além disso, há sensores de presença que desligam a luz se houver um período mais longo de inatividade. Parece redundância, mas atende. Sendo otimista ou pessimista, o fato é que, se não buscamos um retorno de como o usuário realmente se comporta, nosso projeto está em voo cego. Mais do que o comportamento, é importante conhecer os hábitos de consumo e atitudes do usuário no dia a dia. Pode ser que o hábito não reflita o compromisso e a consciência do mesmo. Muitas vezes, hábitos são inconscientes. Vamos relatar alguns exemplos vivenciados em edifícios de escritórios para facilitar a compreensão desse ponto de vista. Vamos começar pelo maior item de consumo de energia em edifícios comerciais, o ar-condicionado. De maneira geral, não toleramos o tempo de resposta do sistema, ou seja, o quanto demora para um ambiente quente ficar confortável. A consequência é que se liga o sistema de ar-condicionado com muita antecedência em relação aos horários de uso e ocupação, o que aumenta o consumo de energia. Equipes prediais e de manutenção acabam adotando essa prática como forma de evitar reclamações. O gráfico mostra o consumo de energia típico em um edifício de escritórios com ar-condicionado em Londres. Notem como há um pico de crescimento bem antes do início do expediente e ocupação. O nível de consumo no final de semana é representativo das cargas fixas, como climatização de salas técnicas e iluminação de emergência. O resto é o consumo de ar-condicionado e iluminação. Segundo exemplo, o desempenho dos elevadores inteligentes depende da disciplina de cada usuário marcar sua viagem no painel. Muitas vezes pegamos carona na marcação que alguém já fez, confundindo o cálculo de lotação e despacho do sistema. Além de impactar no consumo de energia em si, gera no usuário uma percepção de que o sistema não é eficiente, ou seja, demora para atender. No blog mencionado, há um registro bem-humorado de como o jornalista, que não deixa de ser um usuário, vê esse sistema e a falta de informação sobre como utilizá-lo. Seu comentário final é que os elevadores inteligentes criam verdadeiras situações de comédia pastelão entre seus usuários. Vamos mudar o foco para a eficiência no uso de recursos naturais. A maioria de nós não acredita que conseguiremos secar as mãos usando um papel toalha de cada vez. Acabamos puxando vários papéis de uma vez só, a maioria dos quais vai seco e limpo para o lixo. É um desperdício de recursos naturais e uma geração desnecessária de lixo. As fotos mostram uma campanha na Dinamarca para sensibilizar o usuário sobre as consequências do uso desse recurso, o papel. É uma abordagem bem visual, que muda a cada papel a mais que você retira. Um texto não teria esse efeito. A mesma imagem reforça, no entanto, a ideia de que usar menos papel reduziria o desmatamento na Amazônia, o que é uma visão bastante simplista. Falando de resíduos, o conceito de coleta seletiva conta com o apoio da maioria dos usuários, mas temos muitas dúvidas pontuais sobre o descarte correto de cada tipo de resíduo. É um bom exemplo de que os hábitos no dia a dia podem não espelhar o comportamento e o engajamento do usuário. A mistura ou descarte incorreto acaba acarretando retrabalho na triagem e pode impactar a viabilidade e o resultado econômico da reciclagem, por contaminação do volume de resíduos. Num edifício onde trabalhei, foi organizada certa vez uma gincana, em que as equipes de limpeza faziam uma avaliação diária
e era premiado o andar com o descarte mais correto. É uma forma positiva e bastante eficiente de conscientizar o usuário e mudar não só o comportamento, mas também os hábitos. Da constatação desses problemas podem resultar medidas corretivas de âmbito social, visando melhorar a comunicação e engajar o usuário, tornando-o mais consciente do seu papel na eficiência de operação do edifício. Podemos utilizar, entre outros itens de comunicação, um manual do usuário, descrevendo quais recursos o edifício disponibiliza e como utilizá-los. Pode ser distribuído na ocupação do edifício novo ou na integração de novos funcionários. O objetivo é que o manual tenha uma linguagem para o usuário leigo. Equipes de operação e manutenção necessitam de informação mais específica e técnica. Hoje em dia, esse manual pode ser um aplicativo no seu smartphone, permitindo uma busca mais rápida de conteúdo em qualquer lugar do edifício e com a possibilidade de colher a opinião dos usuários online, tornando-se uma ferramenta de duas mãos. Além do manual, é preciso um guia de boas-vindas para o visitante. Este pode vir uma vez só no edifício e não vai baixar aplicativos ou ler um manual extenso. Ao mesmo tempo que informa itens de segurança, como saídas de emergência, o que fazer em caso de incêndio, pode explicar a abordagem de sustentabilidade no edifício, por exemplo, se existe coleta seletiva, se tem bicicletário, eficiência no uso de água e energia, etc. Queremos impressionar positivamente o visitante para que faça propaganda de nós. Para isso, precisamos comunicar. É boa prática que os edifícios tenham vários itens de sinalização pontual, placas, cartazes, adesivos em locais específicos e com instrução dirigida. Por exemplo, lembretes para desligar a luz ao sair da sala, como usar uma descarga de duplo fluxo, o que pode ser descartado em cada separação da coleta seletiva, entre outros. A ideia é que essa sinalização traga a informação necessária para aquele momento e local. Não deveria ser necessário consultar o manual do usuário para aprender a usar o interruptor da sala de reunião. A sinalização pode ainda ter um caráter motivacional. Dicas de eficiência e economia para o usuário. Por exemplo, subir ou descer um andar de escada ao invés de utilizar o elevador, imprimir de forma consciente, desligar o monitor ou desconectar aparelhos não utilizados da tomada, e assim por diante. Estas comunicações precisam mostrar que se pensou na sustentabilidade de maneira geral e em detalhe no edifício, e precisam ser coerentes. Um luminoso aceso pedindo para desligarmos a luz se não estivermos usando é um contrassenso. Além do que, no ponto de ônibus, o usuário não tem qualquer ação a respeito. Até chegar em casa ou no trabalho, já terá esquecido a mensagem. Tem ainda a comunicação institucional. Tem um caráter educativo e visa repassar ao usuário e visitantes o conceito daquele edifício verde. Todos os itens e estratégias que foram contemplados de maneira estruturada. Nessa categoria entra também a placa de certificação do edifício. Os conceitos de sustentabilidade podem ser abordados nos demais itens também. Esperamos que no futuro próximo esses conceitos sejam o normal de qualquer edifício, ou seja, não mais uma agência diferente de todas as outras, mas uma entre várias. Além da comunicação visual, podem ser utilizadas outras estratégias, como treinamentos, visitas guiadas, inserção do tema nos veículos de comunicação interna da empresa. Estes itens e iniciativas concorrem, no entanto, com diversas outras comunicações no dia a dia do usuário. Para este, pode ser apenas um assunto a mais, e não o mais urgente. Captar a atenção não é fácil. Mesmo com todas as iniciativas, boa parte desconhece o que tem no seu edifício verde, que dirá como melhor utilizá-lo. Uma pesquisa em Green Buildings, no Canadá, indicou que 20% dos entrevistados admitia não ter nenhum conhecimento sobre como o edifício funcionava e 32% responderam ter pouco conhecimento a respeito. O tamanho do edifício e a complexidade de suas instalações pode aumentar esse distanciamento do usuário. Alguns edifícios de escritórios têm uma população do tamanho de uma cidade pequena. O interesse pelos edifícios verdes pode ser maior para quem está de fora do que para o público interno. Na agência Granja Viana tivemos um programa de visitas guiadas bastante extenso
em boa parte por ser o primeiro edifício certificado no Brasil. Apenas uma minoria dos visitantes era da própria empresa. A maioria vinha de outras empresas, dos concorrentes, de universidades, setor público, etc., e de toda parte no Brasil. Outra dificuldade em relação ao nível de conhecimento é a rotatividade de funcionários, prestadores e empresas de manutenção. O treinamento precisa ser contínuo e permanente, acompanhando a dinâmica do edifício. Ações corretivas incluem também processos de avaliação pós-ocupação. Estes combinam pesquisas de satisfação junto aos usuários, para entender os aspectos psicológicos da percepção de conforto, com o monitoramento de indicadores que permitam cruzar as informações e sugerir oportunidades de melhoria. A avaliação pós-ocupação pode e deve retroalimentar novos projetos, criando e alterando premissas. A avaliação pós-ocupação já pode ser feita online e de forma gamificada. A Universidade de Singapura desenvolveu um aplicativo onde os usuários do campus podem relatar sua percepção de conforto ambiental, receber dicas sobre sustentabilidade e ecoeficiência e participar de desafios recebendo pontuação e reconhecimento. 2.000 pessoas no campus interagiram com o aplicativo, gerando 53.000 ações de ecoeficiência e 13.500 registros de percepção de calor ou frio. Através do crowdsourcing, as equipes de facilities podem realizar ajustes rápidos no conforto dos ambientes internos, gerando satisfação do usuário e economia de energia. Chamamos as ações até aqui de corretivas, pois em muitos casos são implementadas com o edifício em uso. Mas a comunicação será mais efetiva se for pensada desde o projeto. As lacunas de desempenho podem significar uma oportunidade para que os profissionais envolvidos no projeto e na produção de edifícios verdes entendam melhor o usuário final e avaliem previamente as soluções que irão oferecer a este usuário. É ingenuidade acharmos que as soluções técnicas são autoexplicativas. Elas precisam ser comunicadas de maneira que o usuário final entenda. Desde o início, a definição dos requisitos do projeto deve envolver a participação do usuário final. Não se trata aqui do envolvimento dos representantes do cliente ou proprietário, nem suas equipes técnicas e de facilities, ou mesmo o envolvimento de stakeholders como a comunidade. Estes poderão contribuir com requisitos mais gerais para o projeto. Para aferir os aspectos mais psicológicos do uso de sistemas prediais e seus controles, é preciso a participação de um extrato mais comum dos usuários finais. Na Noruega, a Statsbygg, Facility Manager que atua como proprietária de um portfólio de 800.000 metros quadrados, principalmente de edifícios universitários, enviou questionários a 7 unidades e recebeu 910 respostas de estudantes, funcionários e gestores prediais sobre necessidades e itens que trazem valor para o usuário do edifício. Esta pesquisa serviu de base para o projeto de um novo campus. Esta abordagem foi motivada por uma pesquisa anterior que identificou um aumento na insatisfação dos usuários, acarretando a não renovação de diversos contratos de aluguel. Não é comum uma abordagem como essa no segmento da construção. Em outras áreas do design, é impossível desenvolver um produto novo sem chamar o usuário final antes. Existem outros recursos a explorar. Pode-se criar focus groups com essa finalidade, pode-se optar por enviar questionários por internet. O uso de realidade virtual, a partir de plataformas 3D como o BIM, possibilitam testar um novo projeto junto aos usuários antes de serem construídos. Os usuários podem ser selecionados ou convidados a partir do organograma da empresa, de forma a cobrir um espectro mais representativo. Pode-se trabalhar também com dados indiretos, o que é necessário em projetos especulativos onde ainda não conhecemos o futuro ocupante. O feedback de processos de avaliação pós-ocupação em edifícios similares pode apoiar o trabalho nesses casos. Plataformas como a Usable Buildings do Reino Unido são dedicadas a esse tema e repletas de material de pesquisa. No Brasil, podemos mencionar a pesquisa do Instituto Acatu sobre consumo consciente. Definidos os requisitos e as intenções de projeto em conjunto com o usuário,
precisamos trabalhar a comunicação das soluções encontradas. Neste sentido, projetistas precisam entender que a própria arquitetura é um veículo e suporte para a comunicação. Temos de aproveitar essa força para sugerir e induzir comportamentos ao usuário, como por exemplo, uma escada visível, aberta e bem localizada torna mais convidativo subir ou descer um ou mais andares, ao invés de usar o elevador. Se a escada disponível é a saída de emergência e precisa ser acessada abrindo sucessivas portas corta-fogo, inibirá o usuário, mesmo que haja algum cartaz sugerindo que ele suba a pé. Salas de reunião com fechamento em vidro tornam-se um lembrete instantâneo se o usuário for embora sem desligar a luz. É um exemplo onde a arquitetura reforça a comunicação visual e vice-versa. Na agência Granja Viana, a arquitetura foi utilizada como suporte para comunicar as iniciativas de sustentabilidade. Foram criadas vitrines em algumas paredes que mostram, como se fosse um raio-x, que materiais foram utilizados e por qual critério. Por exemplo, materiais com conteúdo reciclado, com baixo índice de compostos voláteis, etc. É uma linguagem muito efetiva, mais forte do que qualquer comunicação visual gráfica. No bairro sustentável Bedzed, perto de Londres, os medidores de água foram colocados na cozinha das unidades, na altura dos olhos dos moradores. Fica muito mais efetivo acompanhar o consumo desta forma. O usuário se torna consciente de suas atitudes diárias e, a partir disso, muda seu comportamento. O que todos os exemplos têm em comum é que foram decididos na fase de projeto. Não seria possível adicionar qualquer uma dessas soluções ao edifício pronto. Além dos elementos arquitetônicos, os sistemas prediais e seus controles devem ser projetados para atender ao usuário. Controles difíceis de entender, nos quais não fica claro o que acontece quando são acionados, denunciam a complexidade dos sistemas e a impossibilidade de interferir sem recorrer ao auxílio do corpo técnico. E coisas muito complexas tendem a ficar obsoletas rapidamente. Por que agendar uma sala de videoconferência com a gestão predial, aguardar o técnico chegar, esperar ele resolver os inevitáveis problemas de protocolos e comunicação, até que a sala esteja enfim pronta, se eu posso fazer a mesma conferência hoje em dia através do WhatsApp no celular? O edifício de escritórios já não é mais o provedor exclusivo de soluções tecnológicas sem as quais não poderíamos trabalhar. Está muito mais na mão do usuário agora. Outro avanço na interação entre os edifícios e o comportamento de seus usuários são os edifícios cognitivos. Neste modelo, o edifício aprende com os hábitos dos usuários e adapta continuamente a operação e as condições de conforto internas. É um modelo que vai ao encontro da maior flexibilidade de layout, local e jornada de trabalho que vemos hoje em dia. O importante é o volume de informações e dados capturados no edifício ser direcionado também aos projetistas, arquitetos e engenheiros para que alimente as premissas de novos projetos. Independente do nível de tecnologia utilizado, transparência e visibilidade são fundamentais. Indicadores de desempenho, como consumo de água e eletricidade, devem ser acessíveis a todos os usuários do edifício, se não de forma numérica, o que muitos consideram ainda informação sensível, que seja como um gráfico, um emoji, etc. Trata-se de uma mudança cultural num segmento ainda muito atrasado. Se compararmos, o automóvel tem isso de forma muito clara há décadas. Quilometragem, velocidade, capacidade do tanque, consumo por quilômetro, está tudo lá. A maioria dos motoristas não só tem acesso, como tem domínio sobre esse conteúdo. Sabe se o carro está economizando, se é hora de fazer uma revisão. Difícil, num edifício de escritórios, alguém saber se o consumo aumentou ou reduziu nesse mês e o que poderia fazer a respeito. Por último, não poderíamos deixar de lembrar: no projeto deve ser determinado também o processo de comissionamento das instalações. O mau funcionamento dos sistemas pode acarretar também atitudes imprevistas por parte do usuário e prejudicar o desempenho como um todo. Com todas essas ações, chegamos num processo de projeto circular.
que não para na entrega do edifício, mas aproveita o uso e a operação para aprender mais e encontrar novas oportunidades de obter eficiência, gerando conforto e satisfação para o usuário. Considerando o contexto de combate às mudanças climáticas, que resultam no compromisso de implantar edifícios net zero e carbono zero, ou seja, que produzem tanta energia quanto consomem, ou que compensam as suas emissões, o desempenho de edifícios precisa ser avaliado de forma integral. É tempo de incorporar como o usuário pensa e age como um dos fatores que influencia esse desempenho, e medir a eficiência em tempo real durante todo o ciclo de vida do edifício. Quero deixar uma reflexão final. É importante a gente não esquecer que não são edifícios que consomem energia, são pessoas que consomem energia. O nosso foco deve estar sempre no usuário, e o usuário não é quem corta a fita, mas é quem vive e ocupa o edifício no dia a dia. Boa sorte a todos!